Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas lives das quartas-feiras, sempre falando sobre transtornos de personalidade, relacionamentos abusivos e todas as consequências de quem passa, por essas situações com essas pessoas. Boa noite, Ana Rosa, seja bem-vinda. Josiane, Leozina, muito obrigada da presença de vocês. Hoje a gente vai falar de um tema bastante pedido, interessante. Lu Vioga, boa noite, seja bem-vinda. A gente vai falar sobre o mundo espiritual, dos narcisistas, psicopatas, dos narcopatas. E esse foi um tema. Boa noite, Shirley, seja bem-vinda. Luciane, boa noite, vamos todos entrando. Eu relutei por muito tempo, em trazer a questão da espiritualidade para os meus atendimentos. Não que eu faça atendimento com cunho espiritual, não. Eu faço trabalho com a hipnoterapia voltado para a vida atual, para a vida de hoje, para as memórias que a gente tem desta vida. Mas como eu sou sobrevivente também de relacionamento abusivo, eu sei o que eu passei, Eu senti todas as coisas pesadas, estranhas que aconteciam dentro da casa onde eu convivia com a pessoa. Boa noite, Maria Cecília e Josiane, sejam bem-vindas. E eu notava que nos atendimentos, os sobreviventes que quando vinham conversar comigo, falavam muito sobre isso, Eu sentia uma coisa pesada do meu lado, eu sentia a minha energia drenada, parece que eu não estava sozinha, sozinho dentro do ambiente. E com o tempo, depois eu acabei até encontrando algumas páginas que falavam sobre isso. Eu falei, olha, eu tenho que trazer esse assunto, porque não é à toa e a gente não está tendo uma percepção errada, a gente não está vendo coisas, a gente não está imaginando coisas, isso realmente acontece. Boa noite, Laís e Rô, sejam bem-vindas. Então aí que eu comecei a trazer abertamente essa questão da espiritualidade. E uma das recomendações que eu faço dentro dos atendimentos hoje é que sobrevivente faça a sua recuperação psicológica, busque ajuda terapêutica, faça a sua recomposição energética e também a espiritual, porque nós saímos sim destruídas espiritualmente de um relacionamento abusivo. Vocês que estão participando agora, quem teve durante a convivência com uma pessoa tóxica, esta sensação de que tinha alguma coisa perturbadora do lado espiritual, coloca um comentário aqui abaixo para a gente ter ideia de como é que foram as experiências, as vivências de vocês. São sensações. Para quem tem alguma percepção extrasensorial, por exemplo, pode ter tido uma visão um pouco mais apurada. Eu tive uma visão, mas foi em sonho, porque eu não tenho dons assim de perceber nada além dos 5 sentidos. Eu não tenho intuição, visão, nada disso, clareaudiência, Então, através de um sonho eu vi aqueles olhos negros, sabe aqueles olhos de filme de terror? E aquilo ficou muito marcado dentro de mim. E o tempo todo do relacionamento eu sentia um peso, espiritual. Eu falava, não é possível, essa pessoa não está sozinha, tem coisa ali. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Vânia, boa noite. A Leocina está falando, minha mãe era perversa, ela me descartou aos 13 anos, me obrigou a namorar para casar com um homem com o dobro da minha idade. Aos 22, quando me separei, ela dizia que preferia me ver morta. Leocina. Vamos fazer um dia uma live falando de mães narcisistas. Tema bastante importante da gente falar. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Vamos aprofundar nessa questão, A Vânia está falando, eu senti uma malignidade. É isso, Vânia. A gente não tem nem com quem conversar sobre isso, É uma percepção, a gente está dentro de um jogo de manipulação, A gente está duvidando da nossa própria sanidade e sente essa coisa, essa presença ruim. E a primeira coisa a ser dita acerca do mundo espiritual que acompanha os narcisistas é que é um mundo negativo, pesado, maligno, ruim. Por quê? São pessoas, os transtornados de personalidade
narcisista e psicopata, vamos chamá-los lá pelo nome comum de narcopata, eles não conseguem ter emoções positivas, não conseguem sentir amor, alegria legítima, solidariedade, compaixão, nada disso. Tá travando, Ana? Por aqui eu não estou percebendo nada. Gente, está travando para mais alguém além da Ana? Me avisa, eu estou no Wi-Fi, eu posso passar para os dados móveis, para o 4G, tá? Se não, Ana, sai da página, volta que às vezes dá uma melhoradinha. A Vânia falando, na sessão do divórcio eu tive uma visão dos olhos dele, pois é, quase todo preto. É um relance que a gente tem, não sei se foi assim que você teve essa percepção, Vânia, um relance. Eu vi em sonhos, mas outros sobreviventes que viram esses olhos negros, eles falam assim que era um relance. No momento que essas criaturas estavam com muita raiva, né, estavam muito iradas, viam esses olhos. Ou então, o momento que estavam relaxadas, sabe? Quando você está desarmado, que você não tem que ficar se protegendo, você não tem que ficar fazendo uma encenação, também viram esses olhos negros. Não é que eles ficam negros como no filme de terror durante muito tempo. É um relance, né? Como se fosse essa visão espiritual que a gente tem muito rápido, né? Deixa eu dar uma olhada nos comentários que vocês estão fazendo aqui. A Rô tá falando, até no sorriso dele passava um mal-estar. Pois é, porque não é aquele sorriso, eles não conseguem ter alegria, né, Rô? Eles não conseguem, assim, ter essa coisa nossa, espontânea, eles não sentem isso. Então o sorriso, quem assistiu um filme um pouco antigo, mas que é maravilhoso, que é a Família Addams, o filme mesmo, que é com aquele ator Raul Julia, é excelente. E tem uma garotinha que é a filha deles, dos Addams, que é a Wednesday, acho que é Vandinha o nome da personagem em português. E ela é aquela criaturazinha assim, mal-humorada, mas ali é uma caricatura, eles são personagens mal assombrados, vamos dizer. E ela tem aquele sorriso, que ela sorri assim, sabe, só com o lábio. Em uma cena ela está dentro de um acampamento infantil e quando ela sorri para as outras crianças, as crianças saem todas correndo com medo. Eu me lembro muito desse sorriso da Vandinha Addams, essa malignidade, né, no sorriso. Porque quando sorri, a gente transmite alegria, a gente transmite contentamento. Eles não, eles sorriem com o que tem dentro de si. E o que tem dentro dessas pessoas? Tem angústia, vazio, desespero, raiva, ódio. Então, o que vai passar no sorriso? Isso, só tem isso. Então, realmente traz esse mal-estar. E junto com essas, vamos dizer, companhias espirituais pesadas que estão junto, né, essa sensação se intensifica, porque vai toda uma energia espiritual revestindo esses seres, né? Fica ali um negócio meio conjunto, meio simbiótico entre os dois. Então, a gente recebe essa percepção. Oi Silvinha, boa noite, seja bem-vinda. A Laís falou que não teve nenhuma dessas sensações espirituais, mas não quer dizer que o relacionamento não tenha sido abusivo, se você passou por ele, né, Laís, e que você possa ter desenvolvido todas as sequelas. Boa noite, Ângel, Renata, seja bem-vinda. A Leucina falando, os olhos da minha mãe era cor ocre, eu tinha terror só de lembrar. E os piores pesadelos que eu tenho são com esses olhos, né, com os olhos dela. Isso aí que eu trouxe também, que é a questão da gente identificar os narcopatas pelo olhar, né? Que a gente tem o formato de olhos e a sensação. E não falha, gente. Se você se acostuma a treinar, a perceber isso, você, quando encontrar alguém na sua frente, isso já aconteceu muitas vezes comigo, eu vejo ali a pessoa, eu já consigo identificar. Você vê uma foto, você já consegue, através de uma foto só, não é o ideal para a gente identificar, porque você precisa ver vários ângulos. E até numa foto, mesmo um desses narcopatas, ele pode fazer uma carinha mais fofinha, dar uma disfarçada, dar uma virada, estar de óculos. Então é preciso ver vários ângulos e, claro, também contemplar o comportamento da pessoa. Mas aquela sensação de malignidade dos olhos, e já dizia o apóstolo Paulo na Bíblia, né? Os olhos são a janela da alma, né? O que você tem dentro de você vai transpassar pelos olhos. Então a gente consegue notar tristeza, alegria, tudo pelo olhar. E ali, inclusive, a malignidade. A detecção através dos olhos é fatal. E eles sabem disso. Eu convivi com mais de uma pessoa narcisista que tinha obsessão
por óculos escuros. Eu adoro óculos escuros para sair no sol também, eu acho que fica bonito. Mas essas pessoas só saíam em fotos de óculos escuros e tinham muitos. Era sempre de óculos escuros. Porque eles sabem dessa malignidade que está no olhar. E eles querem disfarçar todas as maneiras de serem identificados. Porque a hora que eles são identificados, eles vão começar a ser evitados, né? Vão começar a ficar sozinhos. Por quê? Quando a gente sabe quem são esses seres, a gente vai começar a se defender e se afastar. Vamos ver aqui. Quais são os níveis? A Luve Yoga está perguntando quais são os níveis de narcisismo. Não tem uma tabela. Tem a tabela Hari, Luve, que é referente à psicopatia, né? Aos graus de psicopatia. Não existe uma tabela estabelecendo os níveis de malignidade do narcisismo, mas o transtorno tem sim níveis. Tem aqueles que são mais cruéis, menos cruéis, todos são cruéis, uns mais, uns menos, né? Não tem nenhum que é bonzinho. Mas dos psicopatas tem a tabela Hari, vocês podem acessar, Hari com H, é H-A-R-E, que é o nome do estudioso que montou esta tabela, e ali ela está disponível, identificando os graus de malignidade de um psicopata, não do narcisista. Mas como os transtornos todos se entrelaçam muito, dá para ter uma noção por ali de como é que é feita esta medida. Não interessa que seja mais ou menos, a convivência com qualquer um deles, mesmo os menos malignos, causa muitos danos, porque eles vão ter aquele manual de funcionamento disfuncional, de destruir, né, de invalidar, de fazer o gaslighting, todo aquele mecanismo. Então, não importa o grau, o importante é se afastar, né? Conviver com essas pessoas nunca traz nada de bom, nunca traz nenhum resultado positivo. E você, lembre-se, vai ser destruído nesse relacionamento. Na sua parte emocional, a sua saúde física vai ser prejudicada, o seu patrimônio financeiro vai ser dilapidado, não vai sobrar nenhum aspecto da sua vida que vai estar em pé, porque eles querem destruir a vítima como um todo, para que ela não continue caminhando, perca a vontade de viver, perca a sua fé em Deus e principalmente se mantenha na frequência, né, emocional de inferno onde vivem essas criaturas. A Luciane falando, meus amigos e familiares diziam que ele tinha uma energia pesada. Eu ouvi isso também. Eu me lembro de ouvir a recomendação, essa pessoa narcisista com quem eu convivi, nossa, você precisa levar para fazer uma desobsessão. Estou sentindo uma coisa ruim aí. Principalmente porque era um mau humor permanente. Queixa, reclamação, né? Nada tá bom, nada serve, ninguém presta, tudo é ruim, tudo é irritadiço. Então dava essa sensação de que, como a gente não entende, né, que existem pessoas assim, nesse momento eu desconhecia completamente o que era narcisismo, transtorno de personalidade antissocial, a gente olha o mundo com os nossos olhos empáticos. A gente acha que todos são capazes de amar, todos querem melhorar, todos podem evoluir. E não é bem assim, né? Esse povo não quer mudar, esse povo não tem amor, são pessoas ruins. Então eu me lembro sim, né, de ter ouvido de alguém que estava próximo, nossa. E aí eu levei, quantas vezes eu não levei o nome para caixinha de oração, caixinha de vibração do centro espírita, né? Fui lá, ministrei, jorei no retrato, que eu sou messiânica, ministro, jorei, né? Ministrei, jorei no retrato, não adiantava nada, assim, não resolvia nada. Por quê? Porque essas pessoas não querem mudar, ninguém muda se não desejar. E além do que, como a gente está falando hoje de mundo espiritual, essas companhias espirituais que acompanham essas pessoas são ruins também. Sejam lá seres reptilianos, né, espíritos desses seres, a gente vai falar um pouco sobre isso, sejam lá, né, os espíritos ligados aos seres humanos também. E é uma união tão intensa, porque imagina que essas pessoas narcisistas, na sua grande maioria, que são os narcisistas somáticos, têm uma vida sexual promíscua, né? É muita gente, são muitos parceiros, não importa se são homens, não importa se são mulheres, é bastante comum a prática da bissexualidade e também a prática de parafilias, né, que são as práticas sexuais condenadas pelas não aceitas, né, pelas sociedades, bizarras. Essa gente vai por um mundo de uma vibração horrorosa. Então, os espíritos que estão juntos estão ali favorecendo, não querem que seja rompido. E
existe, né, essa ligação muito forte, porque os narcisistas psicopatas não têm essa capacidade de se autorregular e de querer mudar, então o quadro é bem profundo, tá? Então, mas respondendo as perguntas, os níveis de narcisismo não tem, Luve. Tem os de psicopatia, você pode dar uma olhadinha nessa tabela Harry. Sim, da Luciane, né? Você tá falando da energia pesada, vamos lá. A Leocina falando, os olhos do meu primeiro marido pareciam os olhos de uma cascavel. Então, vamos falar um pouco disso, né? A Leocina está falando desses olhos de cascavel. O mundo espiritual dos narcisistas, eu não posso hoje, na verdade, bater o martelo e dizer é isto, ou é aquilo, é assim, ou é assado. Por quê? Depois que eu comecei a estudar o transtorno e tentar entender quem são essas pessoas, qual a origem de tudo isso, começa a vir uma série de dúvidas acerca de tudo que eu aprendi, do que me ensinaram, como funcionava o mundo espiritual, como era o ser humano. Porque com essas explicações todas que eu recebi, a conta não fecha, né? E eu preciso sempre ter um raciocínio assim, que tem começo, meio e fim, tem lé com cré, até eu conseguir essa sensação de que faz sentido, eu fico buscando a resposta. Então a gente começa a ver que existem muitas outras possibilidades, né? Tem a teoria do cérebro trino, em que nós temos um pedaço do nosso cérebro que seria o cérebro reptiliano, ligado às nossas reações de sobrevivência, domínio, territorialidade, luta e fuga, né? Um egoísmo extremo. Se a gente tem um pedaço do cérebro que é reptiliano, quer dizer que nós viemos de onde? Dos répteis, não é verdade? Senão a gente não teria. Se nós viemos desses répteis, né? Nós temos... Quem seriam esses répteis? Será que foi realmente uma evolução somente biológica? Porque tem muitos fatos do desenvolvimento da humanidade que ainda estão encobertos. Foram comunicados através de símbolos, né? Há indícios de tudo isso. Na Bíblia, né, eu já falei isso, cito novamente, existe a menção de que a serpente com quem Eva se relaciona, a serpente andava, a serpente falava, a serpente era alta. Isso parece muito o desenho, né, de um ser reptiliano, porque a Bíblia é muito simbólica. Então a gente pode ver, é uma indicação de que no início da criação da civilização já existiam esses seres que criaram esse cruzamento, né, esse hibridismo, e que esse gene pode estar rodando por aí. Então este olhar que ela fala, né, um olhar de cascavel, né, esse olhar de crocodilo, de cascavel, essa coisa, né, toda com esses caminhos, esses animais que têm essas escamas, pode estar ligado a isso. E alguns sobreviventes também relatam terem visto o olhar nesse relance com aquele tracinho fino, que é o olhar dos répteis, dos reptilianos. E existem estudiosos, né? A doutora Júlia Barani é uma delas, é uma psicanalista, ela não é mística, não é espiritualista, nada disso, ela é uma psicanalista, e ela fala com todas as letras, eles são répteis, eles não são humanos como nós. Então, isso começa a fazer sentido no desenvolvimento dessas pessoas, né? No comportamento, na ausência de emoção, na ausência de conexão com o seu semelhante. Então, a gente pode sim ter entidades espirituais reptilianas ligadas a essas pessoas. Podem eles serem seres híbridos, né, que carregam o gene, e talvez a grande maioria de nós possa ter este gene dentro de si, mas não manifestado. Por exemplo, quando alguém nasce num lar, onde há um pai, uma mãe ou os dois que são narcisistas, nesse lar você pode ver surgirem filhos narcisistas também e filhos codependentes, filhos que não têm tendência para o mal, que não vão desenvolver todo esse manual de maldades que o narcisista tem. Ou seja, a carga genética é a mesma de pai e de mãe. Um manifestou, o outro não. Então, nós todos talvez possamos ter. Isso caracterizaria um ser híbrido. Agora, quais são os planos? Não sei, a gente tem que chamar alguém de ufologia com mais conhecimento mais aprofundado. Eu não consegui caminhar muito nesse sentido de aprofundar esse conhecimento. Mas eu acho que é uma grande possibilidade, né, de que sejam, sim,
descendentes desses seres reptilianos, né, que lá atrás a Bíblia já trouxe essa informação. E quando a Bíblia fala sobre os filhos da serpente, ela quer dizer que são os filhos do demônio. Gente, tudo isso é linguagem de Bíblia, tá? Que eu vou estar falando. Seriam os filhos do demônio. Seriam aqueles que não teriam salvação. De acordo com o que é dito, alguns são criados por Deus, pelo Criador, e têm salvação. Outros não teriam salvação. São os filhos do demônio, os filhos da serpente, que se manifestaram. A primeira manifestação, aliás, é Caim. Caim mata Abel. Os dois são filhos de Eva. Abel morre, Eva engravida novamente de Adão e tem Sete, o outro filho, né, que seria o filho do Criador. Então, de acordo com essa visão, alguns espíritos aí não têm salvação. Mas a gente escuta outras correntes, como, por exemplo, né, o espiritismo kardecista, que diz que nós estamos numa permanente evolução e que nós todos chegaremos ao caminho de sermos anjos, de sermos a perfeição em todos os sentidos, moral, emocional. E aí a gente tem uma outra informação. Então, sei que quem já passou na convivência com essas pessoas, é o que a gente está lendo aqui, sentiu um mal na própria pele. Né? Viu coisas, reações, atitudes que falam, isso não é igual a mim, não é um humano igual a mim. Né? Alguém que não se conecta ao seu próximo. Então a gente tem que começar a olhar com esses olhos de curiosidade, de se dar o direito de questionar, de buscar. Claro, sempre se aprofundando, né? Eu tenho essa mania de querer juntar Lé com Cré, tem que ter começo e meio e fim para mim. Então, a Leozina está falando desse olhar de cascavel, alguns sobreviventes falam que viram esse olhar com o tracinho fino também. A Luciane, eu tinha medo dele. Eles inspiram medo, eles gostam, Luciane, que essa sensação de medo fique instalada. Uma das pessoas narcisistas da lista com as quais eu convivi falava isso. As pessoas naquele lugar têm medo de mim, mas é melhor que seja assim. Sim, todo mundo me obedece. Eles fazem isso, porque eles não têm medo. Né? Psicopatas, com toda certeza, não têm medo. Eles não têm medo, porque o medo ele está instalado na nossa amígdala cerebral. E no psicopata existe um defeito de conexão dessa amígdala ali com a parte das emoções. E no narcisista, isso ainda é controverso, mas há também. Aliás, acho que assim, me dá a sensação de quando eu estou estudando, buscando informação, de que narcisismo e psicopatia está cada vez mais próximo. Eu acho que está se desfazendo, estão tirando algumas dúvidas. Me parece que o conceito está ficando muito próximo um do outro. Então, o narcisista também não tem medo, ou tem muito pouco. Eles têm medo de lei, tá? Porque eles não são burros, eles têm medo da lei. Quando você vai se defender de algum abuso de narcisista e você chama a lei, eles mudam, tá? De jeito. Eles ficam alertas, eles param, eles não são burros, porque eles sabem que perante a lei eles serão punidos, caso sejam pegos e seja verificada realmente, seja verificado o erro. Então eles não são burros, eles têm medo da lei, mas o resto eles não têm medo. Então, por eles não terem medo, eles sabem que o quanto isso nos afeta, nós que somos empáticos, nós que temos emoções e que temos esse medo, né? Porque o medo é uma reação de alerta para você se manter vivo, para você sobreviver. E eles gostam, eles acham muito bom que a gente tenha medo deles, tá? Melhor porque eu consigo mandar nesse povo. Não tem nada de bom nessa gente, né? A Leocina falando, o sorriso de minha mãe era uma ameaça. Exatamente, essa sensação de que há alguma coisa muito ruim, muito pesada por dentro, né, Leocina? Então, a Luciane falando, eu tenho dúvidas ainda. Ele parecia ser muito sensitivo, tipo, tinha um contato com espíritos, uma intuição que eu nunca vi. Igual. Luciane, todos os narcisistas, eles têm esta percepção que eu chamo de sobrenatural. Não é sobrenatural no sentido de ser mal assombrado, não. Porque você tem coisas naturais, não é verdade? Reações naturais. Então, por exemplo, você ter uma percepção de cheiro,
você ter uma percepção do olhar do outro, como a gente está conversando aqui, aquele olhar me faz ter um mal-estar, aquele olhar me dá medo. Eles vão além, eles têm aquela percepção como dos bichos, né, que vão caçar, por exemplo, uma presa na savana, na floresta. Eles olham para as pessoas, eles conseguem enxergar, sentir como é aquela pessoa, como ela funciona. Alguns narcisistas com quem eu convivi gostavam muito, inclusive, de ficar assistindo aqueles documentários mostrando, né, o leão indo pegar a gazela na savana, horas vendo aqueles filmes de tubarão, né, como é que o tubarão, porque o tubarão, acho que ele não enxerga, né, ele usa muito o olfato, e são predadores, né, mega predadores da natureza, mas os tubarões são maus, eles vivem dentro da harmonia da natureza. E assim, a identificação era muito intensa com isso. Eles têm isso sim, é algo sobrenatural, né? E como é que esta gente desenvolve todo este manual de funcionamento de maldades? Eles não estudaram psicologia, muitas vezes são pessoas simples, que não têm muita informação e sabem tudo isso, sabem como manipular, sabem como maltratar, isso está dentro deles. Onde é que vem isso, minha gente? Como é que faz? Como é que explica? Então, eu vejo nisso também, né? O contato com espíritos talvez se explique por essa parte, porque não é natural, né? Eu até comentei outro dia de um desenho que tem na Disney, que é o Mowgli, né? Que tem uma cobra. E vamos falar, né, gente? Esses grandes estúdios, né? Este povo todo que está no topo do mundo sabe de muita coisa e não divide, tá? Porque não interessa. Naquela página que eu gosto lá do Decifrador de Narcopatas, ele fez uma postagem, uma ocasião, trazendo os olhos dos personagens de histórias infantis. E ali a gente vê claramente que esses estúdios sabem sim que os olhos denunciam essas pessoas, né? São olhos assustadores. E que está isso claramente dentro de um desenho. Quando eu vi esse desenho do Mowgli, essa cobra ela tinha um olhar que era uma espiral, assim, girando, totalmente hipnótico. Aí eu fiquei pensando, será que eles estão dizendo, né, ali exatamente uma cobra, né, um réptil que tem essa capacidade? Será que ali já é uma informação, uma predição? Não sei, pode ser, tá? Mas que eu tenho essa sensação que a Luciane tem também. A Anja perguntando, olhos brilhantes faz parte? Olhos brilhando faz parte? Depende do que é o olhos brilhando. Pode ser olho com brilho de raiva, né? Se é permanentemente esse olho que traz esse brilho de raiva, aí sim. Agora tem que entender como é que é este brilho que você está descrevendo um pouco melhor, Anja. Boa noite, Elifete, Marcela, Paninhos Mágicos, Letícia... Sandra 395, olha, boa noite. Alessandra, minha amiga querida, seja bem-vinda, boa noite. 395 dias, Jane, Rose, muito obrigada pela presença. Vânia falando, nada está bom e ninguém presta. Rindo, kkk. Exatamente, sempre. Nada serve. E olha, podem ser coisas, e assim, estraga, né? É uma coisa que estraga o prazer do momento. Porque você pode estar num lugar lindo, num ambiente maravilhoso, e ali começa aquela queixação. Isso é ruim, eu estou me sentindo mal, essa comida não é boa, esse lugar é caro, por que eu estou aqui? Porque eu acho que eles têm a satisfação maior em estragar o humor de quem está junto do que se sentir bem. Eu acho que os narcisistas preferem estragar um momento maravilhoso só para que o parceiro fique mal. Eles não se incomodam com isso. E essa queixação, queixa. Quando tá bom, queixa. Quando tá ruim, queixa. Ninguém serve, ninguém... É isso mesmo, é um inferno. E aí o que acontece? Essa negatividade vai nos contagiando, vai nos intoxicando. Então, isto também vai trazer mais um indício de que estas pessoas vivem no mundo espiritual horroroso. Né? Quem é que vão ser os companheirinhos que vão estar lá? Também queixosos, negativos, infelizes.
E não vamos nos iludir sobre uma coisa, queridos e queridas sobreviventes que estão aqui. Se existem essas criaturas espirituais ruins junto com esses narcopatas, quando eles nos encontram empáticos, cheios de energia vital, né, com capacidade de amar, o que eles vão fazer? Vão sugar a nossa energia também. Primeiro, que o narcisista já faz isso, ele não tem energia vital, ele... né? E isso todo mundo que convive com esse povo fala. Nossa, eu fico drenada quando eu estou com essa criatura das trevas. Eu saí da relação destruído, me sentindo fraco, me sentindo mal. Então, você vai ser, né, sugado 2 vezes. Você vai ser, né, uma refeição completa para 2. Tanto para quem está do seu lado fisicamente, como para quem está lá do outro lado. Vão ser 2 fontes levando a sua energia embora. 395 dias de abuso falando, eles não possuem fé, fingem. Nossa, e fingem muito bem, 395 dias de abuso. Né? E assim, aí a gente chega no narcisista religioso, né? O narcisista oculto também. O narcisista oculto é aquele que não tem essa aparência grandiosa, poderosa, né? Falsamente autoconfiante. Pelo contrário, se mostra vítima, humilde, sempre a vítima da vida, da família, de tudo. E tem a tendência a ser o narcisista good vibes, faz caridade, participa dos projetos da igreja, quer ajudar a todos. E, claro, tem a Bíblia debaixo do braço, não só a Bíblia, qualquer livro sagrado, porque eles se infiltram em todas as religiões, em todas as correntes filosóficas. E são corretíssimos dentro do meio, porque eles têm que garantir que a imagem seja acima de qualquer suspeita. Quem olhar vai dizer, meu Deus, que pessoa maravilhosa, realmente ligada a Deus, temente, né? Então faz aquela expressão, aquela postura de contrição, de respeito. Mentira, porque eles não têm nada de fé. Eu já ouvi narcisistas falando assim, para mim não tem salvação, não tem jeito mais, por isso eu continuo assim. Eles sabem quem são, Eu estava conversando há pouco com a Dani, que eu fiz até uma live hoje de manhã com ela. Ela estava vendo um vídeo do Sandvaknin e ele fala, né? O narcisista fazendo um esforço para tentar exorcizar o demônio que tem dentro de si. Então eles sabem que eles são assim. Agora, ter fé, ser religioso, nota 10 para todo mundo que está ao redor ter certeza de que se trata de uma pessoa maravilhosa. E pouquíssimas pessoas ainda no contexto da sociedade conhecem o que é um narcisista, como eles funcionam, o mal que eles fazem. Né? Cada um de nós que pode falar sobre isso, compartilhar esse material, está fazendo alguém despertar. E cada vez menos eles ficarão encobertos, eles virão à tona, né? O conhecimento de quem eles são. E sim, fingem fé, nossa, rezam, participam das ações, fazem pregações, né? João de Deus, né? Falava em nome de espíritos de alto respeito, né? Falava em nome de Jesus, em nome de Deus, e era psicopata, cruel. Então, é assim, eles não têm nenhum tipo de constrangimento com nada, porque para eles não têm esse respeito. Eles são das trevas. 395 dias eles não possuem sexualidade definida. A grande maioria, eu não tenho números, né? Mas a gente vê que é muito comum a bissexualidade, porque para eles tanto faz. Ser homem, ser mulher, é suprimento narcísico. Eles estão recebendo o prazer sexual, estão recebendo o suprimento de serem adorados ou de invalidarem aquela pessoa, estão dominando. Então é isso que eles querem. Porque vamos supor que nós tenhamos uma xícara na nossa casa, uma xícarazinha. Aquela xícarazinha está velhinha, mas a gente não quer se desfazer dela, porque a gente tem uma ligação emocional com aquela xícara. Puxa, aquela xícara foi que a minha avó deu de presente para mim, e a minha avó tomava o cafezinho dela nessa xícara. Essa xícara não tem nada demais, mas a gente não quer se desfazer dela por causa disso. O narcisista jamais vai ter uma reação desse tipo, de ter um apego emocional, um objeto com valor emocional.
Eles não conseguem se conectar com nada nem com ninguém. Então eles vão enjoando, eles enjoam de coisas e enjoam de pessoas exatamente da mesma maneira. Então enjoa do parceiro e ele vai, né, tocando em frente, pegando o que aparece, né, gente? Oi, a Vanessa está me perguntando se a minha internet está caindo. Eu não estou conseguindo ver. Vocês estão com dificuldade? Está travando? Eu preciso passar para o 4G? Me avisem, porque para mim está tudo bem, Vanessa. Tá? Não estou com dificuldade não. Ontem não, segunda-feira, eu fiz uma live com a Emília. Eu vou depois até subir para o meu canal do YouTube. Olha, eu vou contar, o que caiu a conexão ali não foi moleza não, impressionante. Hoje não, tá estável, mas na segunda-feira foi um desafio. Mas a gente vence, porque muitas vezes, eu já passei por isso. Aliás, teve uma outra live com este tema que eu fiz, narcisismo e o mundo espiritual, que foi a única que eu não deixei gravada porque caía conexão a toda hora. Hoje não, hoje está estável. Acho que eu recebi bastante, chorei. Fui pro solo sagrado lá da Messiânica domingo, tô toda energizada, o negócio tá bom. Mas a outra não teve jeito. Era eu começar, pum, cair. Eu comecei a rir uma hora, porque não é possível. E na segunda-feira foi a mesma coisa, mas hoje tá bem. Se alguém mais tiver com dificuldade, vai me falando, tá? Leocina falando, minha mãe, crente, se sentia que tinha autoridade para punir as pessoas em nome de Deus. Claro. Por quê? Narcisistas se acham superiores a nós, né? Se acham melhores e se acham no direito de dizer, porque eles se acham Deus. O psicopata, eu digo, ele tem certeza de que ele é Deus. O narcisista ainda tem alguma dúvida, porque ele precisa de uma certa adoração, né? Precisa do suprimento narcísico. Mas eles se acham acima do bem e do mal, se acham superiores. E como eles não têm nenhum constrangimento em mentir, tudo que eles dizem parece muito coerente, né? Porque não tem aquela... Sabe quando às vezes a pessoa vai mentir e fica meio insegura? Não, eles mentem com uma segurança, com uma naturalidade. Você acredita, é verdade mesmo. E claro que eles fazem, eles têm todas as palavras dos livros sagrados na ponta da língua. Só não praticam e nem acreditam, mas eles sabem. Boa noite a todos que chegaram, sejam todos bem-vindos. Então, assim, do mundo dos narcisistas, a gente tem que ter esta visão de que é sempre negativo. Os companheiros espirituais que estão juntos são também negativos. Existe essa possibilidade da gente estar lidando com o ser reptiliano, da gente estar lidando com o ser híbrido. Agora, quem é sobrevivente é que tem que estar muito alerta para tudo isso. Porque você vai perdendo a sua personalidade ao longo do relacionamento, porque ela vai sendo destruída, conforme a gente vai se esforçando para agradar, se esforçando para não ter conflitos, a gente vai abrindo mão de quem nós somos. Porque um empático, ele quer resolução, ele quer paz, ele quer dialogar, ele quer negociar para que tudo fique bem. O narcisista não quer e não consegue fazer isso. Ele quer caos, briga, desarmonia, porque é uma maneira dele parar de sentir aquela dor interior que ele tem, aquele vazio, aquela coisa horrorosa. Então, a personalidade vai sendo destruída e, ao mesmo tempo, espiritualmente, nós vamos enfraquecendo, as nossas defesas vão caindo, a nossa energia vital vai ficando mais baixa, né? Essa sensação... Eu fiz uma postagem há um tempo atrás na minha página que falava que quando nós convivemos com pessoas abusivas, a impressão é de que nós estamos num estado de coma existencial. Você não evolui, você não produz, você não cresce, você não se desenvolve. É como se você estivesse dormindo em estado de coma. Então, espiritualmente, a gente vai ficando nesse patamar de uma coisa parada, sem crescimento, sem brilho, sem proteção. Quanto mais tempo dentro dessa história, maior a destruição. E aí, para reconstruir depois, é uma jornada longa. Longa e também difícil, porque a gente vai entrar nessa jornada muita destruição acontecida já dentro de nós.
Se possível, ainda dentro do relacionamento, mesmo que não seja tão produtivo, comece já a buscar uma prática que te ajude a se fortalecer espiritualmente, principalmente que te ajude a manter a sua fé em Deus, no Criador, no universo, dê o nome que você quiser. Por quê? Narcisistas querem sim que nós percamos a nossa fé, porque esta fé em Deus, ela mantém você sempre acreditando que o melhor virá para você. Não é uma ilusão, é uma postura de saber que você está conectado com quem te criou e quem te criou quer o melhor para você. Eu tive a oportunidade de ouvir um relato de um rapaz há um tempo atrás que ele fazia parte de uma seita, dessas coisas bem pesadas, não vou nem dizer o nome aqui porque não vale a pena. Ele fazia parte e depois ele se arrependeu porque ele viu que a vida dele tinha subido e de repente começou a cair porque ele não quis seguir todos os passos de maldade dessa seita e ele só começou a pensar em suicídio e ele decidiu sair, se converteu para uma religião, encontrou um caminho melhor e ele usou uma frase bem interessante, ele falou assim: Deus, quando nos dá alguma coisa, nos dá com generosidade e amor, não espera nada em troca. O diabo, quando nos dá alguma coisa, ele é como um agiota. Ele vai cobrar juros muito altos e vai querer tudo de volta. Então, quando nós mantemos a nossa fé nesse poder superior que nos criou para o bem-estar, claro que a gente pode não estar desfrutando de tudo isso agora, porque a gente vai ter que fazer sempre um trabalho de ir nos aprimorando, de ir intensificando, né, a nossa busca por uma vibração emocional, por uma vibração espiritual melhor para poder ter tudo isso, até por entender melhor como funciona a nossa mente, isso cabe numa outra live, né? Como que a gente pode trabalhar melhor a nossa mente para viver essa vida em plenitude. Então, esses narcisistas querem que nós percamos essa fé, que a gente acha que não tem jeito para nada, que não tem esperança para nada, que o mundo é ruim, que o mundo é negativo, que é exatamente como eles veem. Então, quando a gente se mantém dentro de um caminho espiritual, e eu não estou dizendo aqui que tem que ser religioso, não, uma frase que eu vi outro dia, eu não me lembro qual é a página, depois eu vou, porque eu não dei print, quando eu gosto eu dou print, que eu lembro qual é a página, que dizia assim: quem tem religião tem medo do inferno, né? Já quem passou pelo inferno, como é o caso dos sobreviventes de narcisismo e psicopatia, busca a espiritualidade, porque já conhece o inferno, né? Então os narcisistas querem nos levar para esse lugar. Então buscar manter esta fé em Deus, buscar manter esta conexão com uma coisa superior, positiva, mesmo que você esteja no relacionamento, os ganhos vão ser muito pequenos, porque quando você está no relacionamento, você vai, faz sua reposição energética, você volta melhor. E o narcisista, com essa percepção extrasensorial, ele vê quando a vítima entra melhor, está mais luminosa, está mais confiante, mesmo que ela não mostre muita coisa. Ali já vai começar a invalidação, já vão começar aqueles comentáriozinhos sutis para fazer a pessoa se sentir mal, um castiguinho do silêncio básico para desmontar, né, a autoestima da vítima, e os ganhos vão ser perdidos. Mas vamos supor que todos os dias você guarde 10 moedinhas, você gasta 9, mas ficou uma, você já tem uma na poupança. Outro dia você tem 10 moedinhas, novamente, gasta 9, sobrou uma, você já vai ter 2. Nem que seja um pequeno ganho, você vai mantendo um nível um pouco melhor dessa sua vibração, do seu estado emocional, da vibração emocional. Então busque, não religião, mas esse caminho de espiritualidade. Agora, como quem vive num relacionamento abusivo está isolado, na grande maioria dos casos, está longe dos amigos, está longe da família, um grupo que essa pessoa possa que ela possa se unir a esse grupo que tem essa intenção de conexão com Deus, é muito bom. Primeiro que é uma convivência com pessoas. Agora não vamos nos iludir, tá? Meios, como eu volto a dizer, meios religiosos, filosóficos estão recheados de narcisistas. Nós vamos para esse lugar, a gente vai encontrar eles lá. Cabe ter conhecimento, como a gente está fazendo aqui, entender e
botar esse povo para correr, né? Mas eles vão estar ali. Então, quando você está num grupo, você faz parte daquela egrégora do grupo, te fortalece. E tem gente, né? Você não precisa nem contar o que você vive, mas tem gente para você conviver. Isto é muito bom. Vamos voltar aqui para as perguntas, né? Há 395 dias falando, eles perfilam as pessoas. Isso mesmo, perfilam você quer dizer no sentido de espelhar, de olhar, entender como eles funcionam, copiar o jeito, é isso? Não sei se eu entendi você bem, 395 dias. Silvinha me dizendo, ele dizia que ouvia vozes contando para ele as coisas. Silvinha, pode ser. Por quê? Um questionamento muito comum das vítimas, dos sobreviventes, é assim, quando é que vai haver justiça para esses narcisistas que destruíram a minha vida? Claro que se você foi lesado no seu patrimônio, se você precisa de proteção, você tem que recorrer à lei aqui dos homens, né? Existem mecanismos legais para que essa justiça seja exercida por danos que você sofreu. Mas o questionamento vem em relação a toda essa destruição emocional, né? A toda a perda da autoestima, destruição de carreiras profissionais. Então, esse questionamento vem muito sobre isso. E eu digo, né, que os narcisistas, eles já vivem no inferno. A gente não precisa se preocupar se eles vão receber ou não o castigo ou o carnezinho da justiça lá para pagar, porque eles já estão dentro desse inferno, tá? Eu convivi, né, muito de perto com um, eu sei o que eu estou dizendo. Ali era um desespero tão constante que essa criatura vivia. Eu conseguia perceber, dava até compaixão, porque a gente tem compaixão, mas depois você vai vendo os horrores que essa pessoa faz, a compaixão vai indo embora, né? Mas eles vivem nesse inferno dentro deles próprios, não tem nada de bom ali. Então a Silvinha está dizendo que ele ouvia vozes contando para ele as coisas. Pois é, Silvinha, quem seriam essas vozes, né? Agora tem que ver se não era alucinação também, mas acho que não, né? Porque senão teriam outros sinais de que era uma alucinação, mas pode ser que tenha essas vozes mesmo. Sim, mas eu estou dizendo, agora me perdi, agora eu voltei no raciocínio. Então, essa questão da justiça também dá uma sensação de que eles nunca vão ser punidos, que nada acontece. Na minha percepção, eles são sim protegidos por esses companheiros espirituais ruins. Porque para esses companheiros espirituais ruins é muito bom tudo aquilo que está acontecendo, gente. Um monte de vítima para sugar energia, cada dia um negócio diferente, né? Aquela satisfação de humilhar, de maltratar, de ter domínio. Então, por que a gente não pode tratar bem aqui dessa criaturinha que está encarnada e está nos dando toda essa satisfação? É isso, eles podem ter essa proteção. Agora, lembra do que eu falei. O diabo, quando dá alguma coisa, eu gostei muito dessa frase, ele vai cobrar que nem agiota. Vem juros, vem correção monetária e é impiedoso. Não é como o amor de Deus que dá por amor e generosidade e não espera nada em troca. Então eles podem ter essa proteção, mas a fatura vai vir depois. A Luciane também dizendo, ele dizia que tinha mentores, a Silvinha fala que ouvia vozes, ela dizendo que tinha mentores. Pois é, não era bem mentor a palavra não, né? Era encosto, era obsessor, coisa ruim ali, porque mentor me dá sempre a sensação de ser alguém que está buscando nos ajudar, né? Nos amparar nos momentos difíceis para que a gente não desvie do caminho certo. Agora ali para mim é encosto mesmo, obsessor, coisa ruim, né? Reptiliano encostado. A Silvinha dizendo, um dia falou que a voz disse para ele me furar com um canivete que estava nas mãos dele. Aí, Silvinha, a gente tem que dar uma olhada se não é algo do tipo uma esquizofrenia que ele está ouvindo vozes. Pode ser que ele esteja inventando isso. Agora, a gente ouve esses relatos também de psicopatas. Eu enxergo muito mais essa atitude que você está me descrevendo, desse companheiro que dizia que queria furar você com canivete porque estava ouvindo vozes, uma atitude de um psicopata, porque o narcisista ele não chega a esse... Mas é que como os transtornos se entrelaçam, é difícil, né, separar.
Eles não têm essa necessidade da maldade física, muito mais os psicopatas. Agora, ouvir vozes tem que entender se não tinha alguma coisa do tipo uma esquizofrenia presente, porque aí caracteriza uma doença mental. Mas o esquizofrênico, ele não tem esse padrão de comportamento mal o tempo todo, não. Ele tem um rompimento com a realidade, ele tem uma percepção distorcida de realidade. E aí sim é doença mental. A Vânia falando, contato com as trevas eles têm. Sim, eles sabem que são... muitos sobreviventes dizem, o narcisista com quem eu convivi falava, eu sou o mal, eu tenho o mal dentro de mim. O Stan Vaknin, né, que é aquele narcisista diagnosticado, ele fala, eu tenho o mal dentro de mim. E tanto que ele se isolou do mundo para parar de fazer maldades. Ele é um cara público hoje, conhecido do mundo todo, fala sobre transtorno, é professor de psicologia. Ele fala, eu tenho mal dentro de mim. Eles sabem quem eles são. Eles são das trevas. Isso aí é certo. Boa noite, Petri, Cosméticos Naturais. Eleni, minha amiga, boa noite, seja muito bem-vinda. Elizabeth, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda, Elizabeth. Genesi, seja bem-vinda. A Nancy falando. Perguntei por que ele fazia isso e respondeu que era por inveja. Não sei o que você perguntou que ele fazia, mas eles são invejosos patológicos, Nancy. Primeiro porque eles acham que ninguém mais tem direitos, só eles. Ninguém pode ter sucesso além deles. E por ter uma dor imensa de baixíssima autoestima dentro de si, eles querem ter tudo o que é dos outros, querem ver os outros mal para poderem se sentir melhor devido a isso. Quando o narcisista vê um empático triste, chorando, no fracasso, no problema, ele sente um imenso prazer. Não é prazer porque eles não conseguem sentir isso, né? Mas ele se sente muito aliviado. Porque ele fala, agora está no mesmo inferno que eu, está se sentindo triste, mal. Porque eles não têm alegria, vamos lembrar disso, eles não conseguem sentir alegria legítima. Então essa inveja é patológica, eles têm inveja de tudo, eles têm inveja de quem consegue sorrir, eles têm inveja da saúde, eles têm inveja da juventude, eles têm inveja do patrimônio financeiro, eles têm inveja de quem tem amigos, inveja de quem tem beleza, inveja de quem tem alegria só de achar que o sol está bonito, tudo eles têm inveja. Isso é patológico dessas pessoas. Vai me dizer que essas pessoas têm alguma coisa de bom, né? A Meire dizendo, meu ex amava filmes e um dia colocou um filme de psicopata e eu não entendi a mensagem do filme. Ele ficou tão bravo comigo, dizendo que eu era burra, que eu era louca, igual o psicopata do filme. Fiquei muito mal. Porque aí ele já vai fazer a inversão de culpa, né? Quando você falou, não entendi esse negócio, porque não faz parte do seu mundo, né, Meire? A gente olha aquilo, a gente não entende, porque nós somos empáticos. E aí, a inversão que ele fez foi exatamente, talvez, para que você não percebesse, né, que a mensagem tinha a ver com esse próprio ex. Aliás, narcisistas adoram ver filmes. Adoram, porque ali eles aprendem comportamentos para compor a própria personalidade, para enganar todo mundo, que eles são como seres como nós, empáticos. Eles copiam comportamentos, copiam frases, jeitos de ser, eles adoram esse tipo de referência. E sempre assim, eles vão fazer nós acreditarmos que nós somos os errados, nós somos os culpados. E olha, é um processo demorado para a gente conseguir se livrar disso, para a gente conseguir se perdoar, para entender que a gente não tem culpa, porque é todo dia, toda hora. Você é ruim, você é culpado, você é louca. E assim, isso vai entrando dentro do nosso subconsciente, porque nós que temos emoção, nutrimos emoção por esta criatura. Então, é uma referência emocional, é uma autoridade emocional. Vai entrando dentro do subconsciente, é uma coisa massiva, né, o tempo todo. E eles sabem exatamente que funciona assim, ninguém precisa ensinar. Eles nunca fizeram curso para entender o funcionamento da mente dentro do subconsciente, eles sabem. Então, eles vão, né, fazendo essas colocações pesadas o tempo todo, você vai acreditando, você vai tendo certeza que você é culpada, que você é louca, para depois sair muito processo terapêutico, muito processo de auto-perdão. E como é difícil, porque nós
Nós temos essa natureza, né? De podermos nos arrepender, de termos remorso, de acharmos que nós somos culpados. E se, por exemplo, quem se relaciona hoje com um narcisista na vida afetiva veio de um lar disfuncional, onde talvez tivessem pais e mães narcisistas ou pais tóxicos, muitas vezes pessoas tóxicas não são só narcisistas, provavelmente já desenvolveu de criança, né, a tendência a se achar culpado por tudo. Porque criança não pode culpar os pais, não pode achar os pais ruins, sempre é ela que se vê ruim, então ela começa a se culpar desde cedo. Então o narcisista intensifica isso e muito. Mas você não é louca não, tá, Miri? Puxa, que louco é ele lá, coisa ruim é ele. 395 dias de abuso, dizendo Guilherme de Pádua um exemplo. Sim, o Guilherme de Pádua, que matou a filha da Glória Pérez, né? Um rapaz bonito, acabou com a própria carreira, com a vida dele. Inclusive, um dos livros que fala sobre psicopatia, que é muito bom, é o Mentes Perigosas, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela escreve muito bem, fala muito bem sobre os psicopatas. E ela escreveu esse livro depois de conversar com a Glória Pérez. Elas tiveram um encontro num tribunal, algo assim, eu não tenho certeza. Que a Glória Pérez pede para que ela escreva um livro, né, sobre esses transtornados, não por causa deles, porque ela tinha certeza que eles não leriam, mas para ajudar as vítimas. Porque ela já sabia que as vítimas dessas pessoas ninguém compreende. Elas são solitárias. Né? Elas falam para o vento, porque ninguém acredita que essas pessoas existem. A lei é muito omissa em relação ao comportamento dos psicopatas e narcisistas. Então foi a partir do assassinato da filha da Glória Pérez, né, que surge essa conversa com a Ana Beatriz Barbosa e sai esse livro, que é muito bom. Eu recomendo, quem puder leia, é muito esclarecedor. Porque descreve claramente os psicopatas, e é muito parecido, né, gente, psicopata com narcisista. E eu acho que assim, cada vez está ficando mais próximo um do outro no conceito. Vamos ver. A Elizabeth falando, eu vivia casada, drenada. Pois é. A gente tem permanentemente essa sensação de ter a nossa energia esvaída, levada, sugada. Por isso é que a recuperação do sobrevivente, na minha percepção, passa sim também por uma reconstrução, uma reposição energética, seja o caminho que for melhor para você, seja um passe, seja um reiki, seja o jorei, busque isso, você vai notar, você vai sentir a diferença. E isso é da minha experiência também, que eu sei o quanto, eu sou da Messiânica, né, da Igreja Messiânica do Jorei, o quanto que o jorei me ajudou e me ajuda, né, porque a gente vai caindo, imagina num ambiente contaminado com negatividade, de espiritualidade pesada, de queixa, reclamação, de invalidação, o estado nosso vai ficando deplorável. Eu me ajudava muito, lembra daquela poupancinha que a gente vai fazendo de alguma coisa que fica? Tenho certeza que isso me deu muita força. Então, quando você começar a buscar essa reposição energética, você vai sentir como você vai ficar mais forte. Se você está dentro do relacionamento, vai durar muito pouco tempo, porque essa pessoa narcisista inevitavelmente vai levar isso de você, mas vai te ajudar a criar essa poupancinha de algumas coisas que vão conseguir ficar. Boa noite a todos que chegaram, sejam bem-vindos. A Meire me dizendo, nos momentos de dificuldades dele, pedia para orar por ele, dizendo que Deus não ouvia ele. Por que será que Deus não ouvia essa criatura, né? Não, Meire? Pois é, eu não oro mais não. Quando a pessoa vem e fala assim para mim, ora por mim, ora você por você. Te ajudo, vem aqui, vou te levar no lugar bom, vou te indicar um livro bom, né? A gente tem que orar por nós. Mas eles pediam para orar porque, né, sabe que Deus não vai ouvir mesmo. Talvez ele fizesse isso até para tentar te enganar. Ora por mim que eu acredito em Deus. Eles não sabem que eles não têm jeito não. Eu ouvi de um deles falar assim, para mim não tem salvação. Eu sei que por mais que eu faça, não há nada que me dê salvação. Por isso eu vou continuar sendo assim. Vou continuar fazendo essas coisas. Sei que para mim não tem jeito. Vamos lembrar que a Bíblia diz que nem todos têm salvação. Tá? É um trecho da Bíblia. A gente tem que buscar muitas fontes. Mas nessa fonte diz, nem todos têm salvação. Os filhos do demônio não têm salvação.
Tá? Os filhos do Criador têm. Agora, acredito que o Criador possa acolher a todos, dependendo das condições. Mas uns naturalmente serão salvos, outros não. O Antônio me dizendo, tenho um filho de 8 anos com uma narcisista. Não separo dela porque já fiz isso antes e ela quase destrói a personalidade do menino. Pois é, Antônio, é muito complicado, né? A separação de uma pessoa narcisista, né, quando é você que no caso é o sobrevivente, você que é o empático, você vai causar a maior dor que essa pessoa pode sentir. Você vai estar dizendo para essa pessoa, eu não quero você, você é ruim, eu não gosto de você. E é toda essa confusão que eles fazem de manipula, destrói, pá, invalida, tem inveja para não olhar para dentro de si, para ver a porcaria que eles são. Porque eles sabem que são essa porcaria, só que eles não querem olhar, não querem ver. Então quando você descarta o narcisista antes dele te descartar, você leva esta criatura a entrar em fúria narcísica. É um modo psicopático de agir. Eles fazem da vida do parceiro, da parceira, um inferno em vida, um filme de terror na vida real. É um caos jurídico que é causado com processos, acusações, campanha de difamação, ameaças. Usam os filhos de uma maneira triste para manipular, querem a guarda das crianças, né? Usam a família, perdas patrimoniais intensas. Então, o que você está relatando, né, que assim, ela quase destrói a personalidade do menino, pois é. Para sair, Antônio, tem que fazer um planejamento muito bem detalhado, em silêncio, não contar que você está fazendo tudo isso, buscar auxílio jurídico, buscar as maneiras de proteger seu filho, gravar evidências, a gente tem que ter evidências. Hoje em dia a gente pode gravar filmes, tirar fotos, ter prints de tela, guardar e-mails. Tudo isso pode te ajudar a ter um passo a passo para tentar sair. Programar sua vida fora dali, né? A questão financeira, onde morar, quem é que pode te apoiar. E não conte para pessoas que você não tenha certeza que não irão levar tudo isso de volta para essa pessoa narcisista, porque todo narcisista tem fã-clube, né? Ou é um harém, ou é um fã-clube, são o que nós chamamos de macacos voadores. Pessoas que acreditam que esse narcisista é uma pessoa boa, né? Às vezes recebem algum tipo de favor, recebem elogios e que vão levar as informações para ele. Então, todo esse planejamento tem que ser feito por você e só dividir com quem você saiba que está com você, que entende, que compreende o processo, que compreende esses transtornados. Compreende como eles funcionam e que vai te ajudar a ter esse passo a passo. Tá? É um planejamento a longo prazo para que você possa ter segurança para poder sair e ajudar o seu filho. Até te falando que está normal a internet. Ah, que bom. Então, acho que agora está tudo direitinho. Era a nossa outra participante que estava com dificuldade aqui. O Antônio falando, ela quase destrói a personalidade do meu filhote. Pois é, é muito triste, né? Você vê uma mãe. Estava falando disso hoje de manhã na live que eu fiz. É um tabu. Toda mãe é boa, toda mãe ama, toda mãe é santa. Não. Antes de ser mãe, nós somos pessoas, seres humanos. Quem eu sou antes de ter um filho vai continuar prevalecendo depois de eu ser mãe. Nada vai mudar porque eu fui mãe, né? Não vem a luz divina que vai me transformar num ser do bem iluminado sem nenhum tipo de problema. Não. Por isso é que pais e mães fazem o que dá, né? Nunca acertam totalmente. A gente tem que ter esse olhar. Agora, uma mãe transtornada, cruel, má, narcisista, psicopata, vai continuar esse mesmo demônio depois que tiver o filho, gente. Não vamos ter ilusões. E quanto mais a sociedade tiver os olhos de aceitação para isso, menos crianças precisarão ser sacrificadas. E o nome que tem que ser dado é esse. Né? A gente tem o caso daquele menino Henri, tem o caso do Bernardo, da Isabela Nardoni, que foram crianças que estavam no meio de pessoas más, né? Mas ali está com o pai, está com a mãe, pais também, claro que podem ser maus, assim, não são só mães. E que ninguém acredita que existem esse tipo de pessoas como mães e com pais. Mas sim, tem mães que são ruins, são más, porque elas são transtornadas. Não escolheram ser assim, mas são, já eram antes de terem filhos.
Ao Antônio falando que conheceu meus vídeos no Flávio Vale. Obrigado, Antônio, que está te ajudando, né? A gente faz bastante material, porque isto nós precisamos fazer, falar sobre essas pessoas, compartilhar. Quando eu estava no relacionamento abusivo ainda, tudo o que eu queria era ter visto algum vídeo desses, porque o céu teria se aberto assim, acima de mim. Que eu sabia que eu estava no inferno, não entendia direito o que era aquilo, por que eu não conseguia sair daquele buraco, que tinha um vício, tinha uma dependência, tinha uma manipulação, tinha uma destruição de personalidade. E eu só vim descobrir depois, eu já tinha me separado dessa história toda ruim. Mas quantas Lucianas não estão por aí, que podem estar no momento de, opa, deixa eu sair fora dessa história, deixa eu mudar a minha estratégia do jogo aqui. Falo sempre aquela frase que eu gosto muito, do livro A Arte da Guerra. Quando você se conhece e conhece o seu inimigo, você ganha a batalha. Quando a gente desconhece essas pessoas, que não são iguais a nós, a gente nunca vai sair ganhando. A gente nunca vai ganhar de narcisista. Vamos esquecer essa história primeiro, né? A gente não quer ganhar deles, a gente quer se livrar. A gente quer poder sair com segurança. Então, porque nós vemos o mundo como nós somos, empáticos. Todo mundo tem amor. Essa pessoa não está mostrando amor porque sofreu na infância. Mentira, não tem amor porque é ruim, porque não consegue sentir. Então, se eu soubesse, quanto a minha vida seria ser diferente. Então, a gente falar, divulgar, compartilhar é muito importante. 365 dias de abuso falando, são deuses. Deuses do quê? 395 dias de abuso? Deuses do mal, né? Porque eles se acham, né? Eles se acham, o psicopata tem certeza que é Deus, o narcisista tem dúvida, mas não são, não. Jusmara Prado, bem-vindo. Formas de agir do narcisista, seja muito bem-vindo. Sigam esta página, galera. É excelente, tem muito material muito bom. Formas de agir do narcisista. Tem muita publicação, muita informação, divulga muita coisa boa. Sigam sim, vale a pena. A gente tem que apoiar as boas páginas, apoiar as pessoas que estão fazendo um trabalho bom. E é o caso desta página. Depois você que vai estar me assistindo no YouTube, vem para o Instagram, segue essa página também, porque é excelente. Merece o nosso apoio e merece que nós conheçamos o conteúdo que traz muita coisa boa. A Nanda está me falando, tanto não se conectam que a casa, a roupa, todos os cômodos do lar é uma imundície, usam roupas, logo se desfazem para virar pano de chão. Obrigada, formas de agir do narcisista, muito obrigada pelo seu apoio aos meus vídeos, ao meu trabalho, fico muito honrada, gosto muito da sua página também. Nanda está falando que eles se desfazem de roupas, sabe por quê? Porque eles enjoam, Nanda, eles não dão valor. A roupa, para eles, é a roupa, entendeu? E eles querem coisa nova, porque precisa de novidade para tapar aquele buraco lá por dentro deles, sabe? Um vazio. Eu estou dizendo que eu convivi, eu vi, tá? Como é que funciona. E eu ficava falando, meu Deus, isso aqui é novo. Não, mas preciso mudar. Uma narcisista que eu conheci, cara, ela trocava os móveis de casa toda hora. Isso aqui tá velho, vou jogar fora. Mas não, acabou de comprar, não gostei, já vou jogar fora, vou dar para alguém. Por quê? Porque precisa ter uma agitação para não entrar em contato consigo. Porque quando vê quem é horroroso. Então é isso mesmo, eles enjoam de tudo, desfazem de tudo, sabe? São desorganizados, são baguncentos. Os que eu convivi, pelo menos, tá? Uma vez eu estava na casa de uma criatura narcisista, estava tendo uma refeição. E pediram assim para mim, pega um talher ali dentro daquela gaveta, aquela gaveta é a gaveta dos talheres. Sabe o que tinha lá dentro? O tamanho era a bagunça do lugar? Um par de meias. Dentro da gaveta, mas não foi por acaso, é porque era uma zona mesmo o negócio. Eu falei, meu Deus, um par de meias aqui. Pois é, o negócio é mais ou menos assim. E eles enjoam mesmo de tudo, eles não se conectam emocionalmente. A gente dá valor às coisas, eles não dão. Eles querem, por exemplo, uma roupa cara, uma roupa de grife, para ostentar, para mostrar que são bacanas, mas logo eles querem outra, querem uma diferente. Já enjoaram. Eles não veem, por exemplo, a qualidade de um tecido, né? Por exemplo, uma peça que possa ser de alfaiataria, uma alta costura que tem um trabalho artesanal. Para eles aquilo não é nada. Não tem valor nenhum. É só para ter a novidade, para poder ostentar, para poder garantir a boa imagem. E eu quero novidade, eu quero outras coisas. Vamos ver aqui a Ângela falando. Seriam os narcopatas a linhagem reptiliana vinda da serpente Azazel?
e a outra linhagem do filho do homem vindo por Sete, por isso as duas raças, os dois povos. Olha, Ângelo, eu vejo muito sentido nisso, tá? Que, como eu falei antes, Eva teve uma relação íntima, a primeira, inclusive, com a serpente, e ela engravida de Caim. Depois ela tem uma outra relação íntima e engravida de Abel. Hoje a ciência mostra que uma mulher pode estar grávida de 2 homens diferentes ao mesmo tempo, desde que o intervalo entre as duas relações íntimas seja de no máximo 72 horas. Parece que são gêmeos, mas na verdade são de pais diferentes. Então a gente teria assim, Caim sendo a linhagem da serpente, que mata Abel. Caim sobrevive, Abel morre, nasce Sete, que é o outro filho de Eva, com Adão. Adão é com quem Eva tem o segundo relacionamento íntimo, mas ela continua um relacionamento, uma vida com ele. E aí, em um dado momento, o Criador fala, eu não quero mais esses filhos do demônio aqui na minha criação. E viria o dilúvio. O dilúvio teria a intenção de extirpar os filhos do demônio. Só que a esposa de Noé, se eu não me engano é Noema, o nome dela, não tenho certeza, me perdoem se estiver errado, ela já tem a linhagem da serpente em si. E ela dá à luz a 3 filhos. 2 filhos que não trazem a maldade e um terceiro filho que é Cã. Cã é mau. Cã traz o gene reptiliano, o gene da maldade. Seria assim, pai e mãe, um pai codependente, uma mãe narcisista, tem 3 filhos. 2 filhos codependentes que não trazem o transtorno e um terceiro que é narcisista, que seria Cã. Olha aí o modelo que a gente vê reproduzido nas famílias hoje em dia. E Cã traz a informação da Bíblia que assim, Cã vê o pai nu. Algumas interpretações dizem que essas palavras informam que Cã teve uma relação íntima com a mãe. Ele praticou o incesto. Então, quando ele diz que viu o pai nu, que isso seria uma coisa de vergonha, está nos informando que houve uma relação de incesto com a mãe. E aí Cã vai ter seus filhos e vai manter essa linhagem se perpetuando. E Sete seria o filho do Criador, o filho do homem. Tá? Então eu entendo, tem lógica esse raciocínio. Agora, se é 100%, não sei. Não sei como é que eu vou provar isso. Não sei, é uma questão de fé. Tá? Mas é uma das possibilidades, sim. E aí a gente vê que difere um pouco daquela visão, né, de que todos irão sempre ser salvos, vamos chegar ao nível de anjo. Não sei quem está falando a verdade, que não está, mas essa história de que todo mundo é igual, que todo mundo vai chegar lá em cima, eu tenho dúvidas. Quando a gente vê essas pessoas, a malignidade, a maldade, mas é um espírito atrasado, não sei. Existe uma outra informação de que talvez não haja salvação para todos. Não posso afirmar, não posso bater o martelo, mas são possibilidades que eu levo em conta para um dia, quem sabe, ter sim uma visão mais assertiva. A Vânia falando, ficamos destruídos, exatamente essa expressão, Vânia. A Meire dizendo, o ex usava camisetas dele até o uniforme do trabalho para lavar o carro. Olha, cada uma, né, gente? Um dia a gente pode escrever um livro, né? Histórias bizarras de narcisistas, vão ter pérolas. Eu passei por uma situação uma vez, assim, bizarra. Eu estava num elevador, uma criatura narcisista, e eu estava olhando as minhas mensagens do celular, estavam só nós dois, né? Aí o elevador parou, e, né? Era uma pessoa do sexo masculino, forte, alto, grande, né? Marmanjão. Eu não vou abrir a porta para aquele marmanjão, verdade? Sou uma mulher. Eu entendo que os homens são gentis, cavalheiros, e foi assim que essa pessoa se apresentou para mim quando eu conheci. E eu lá, com o meu digital, com o meu celularzinho, e nada de ninguém sair. Aí eu fiquei olhando, e a pessoa de braço cruzado, olhando com uma cara feia para mim, cara de ódio. Tava esperando que eu ia abrir a porta para ele sair. Não. O que eu fiz? Peguei, cruzei meus braços também, e nós ficamos assim um tempão dentro do elevador. Olha que coisa mais bizarra, mais louca. Aí chegou uma hora, eu falei, meu Deus, que absurdo, vou acabar com isso. O que eu fiz? Eu apertei o botão para o elevador descer de novo. Do que eu apertei o botão, a pessoa abriu a porta correndo e saiu. Olha isso. E depois fez que não aconteceu nada. Eu tentei questionar, mudou de assunto, começou a gritar, não quis levar o assunto. Pois é,
Pena que eu desconheci o narcisismo nessa época, né? Mas olha a bizarrice que é isso, gente. A gente escreve um livro, tá? A gente se junta, sobreviventes. Histórias bizarras de narcisista. Vai ser best-seller, que vai ser cada uma mais cabeluda do que a outra. A Elizabeth falando, pensamos no primeiro momento que os conhecemos, que é a melhor pessoa do mundo, mas o tempo vai passando e se moramos juntos com eles, se transformam dia após dia. Ele reclamava de tudo que eu via live de Pacha, que eu não entendi a última frase, mas é isso, é um bombardeio de amor, é uma grande farsa, uma grande mentira. E durante todo esse período que esses narcisistas mentem para nós, que eles são bacanas, bonzinhos, que eles nos espelham, que eles olham para nós e reproduzem o nosso melhor e nós nos apaixonamos por nós mesmos ali, eles vão guardando uma raiva da gente. Porque quem somos nós para darmos trabalho para esses seres absolutos, vitaminados, poderosos, prontos e definidos? E eles vão, quando começa a invalidação, a descontar toda essa raiva que eles guardaram, porque nós demos trabalho para eles. Então, sempre vem a fatura, inclusive do período do bombardeio de amor. Só que aí é tão prazeroso tudo aquilo, aquele carinho, aquela mentirada, que o nosso centro de recompensa cerebral vai disparando serotonina, oxitocina, e ele identifica que toda essa coisa boa vem de quem? Desta criatura, né? Desse príncipe encantado que depois se mostra um demônio, desta princesa absoluta que depois se mostra, né? Uma demônia também. E aí a gente vai ficando preso. É uma grande, né? E é uma frase que eu digo muito também nos meus atendimentos. Para o sobrevivente se perdoar por ter se envolvido com uma criatura como essa, porque nós fomos enganados, nós fomos convencidos na base de uma mentira muito comum, como a gente tem o Antônio relatando aqui, que hoje tem uma mãe que é uma narcisista que pode até destruir a personalidade dos filhos. Muitos pais e mães narcisistas se culpam imensamente. Como é que eu fui dar uma mãe para o meu filho assim? Como é que eu fui dar um pai? A gente tem que se perdoar, porque nós fomos enganados. Ninguém ali tomou uma decisão baseada em verdades, não. Foi uma grande encenação. E narcisistas são atores, né? Merecedores de Oscar. Eles encenam, mentem sem nenhum constrangimento. Então, passa por tudo isso, assim, o sobrevivente tem que se perdoar. É muito complicado. Eu tenho que perdoar o narcisista. Primeiro que eles não estão nem aí com perdão, né, gente? Para eles, perdão e nada é a mesma coisa, porque isso para eles não conta. Quando nós conseguimos tirar, né, o nosso julgamento negativo, essa sede de vingança dessas pessoas, a gente tira o poder que elas têm sobre nós. O auto-perdão é importantíssimo. Agora, quando nós conseguimos olhar para essas pessoas e entender que nós somos enganados, que eles são seres das trevas, que eles já vivem no inferno, que nós sim podemos sair e nos reconstruir, nós temos amor, nós temos boas emoções, nós somos seres humanos completos, nós conseguimos nos refazer. A gente consegue olhar e falar assim, vá de retro, Satanás, sai, né? Porque quando a gente tem raiva, mágoa, tristeza de alguém, essa pessoa manda em nós. Eu sempre esse exemplo, nem sei se eu não falei mais cedo na live isso, hoje mais eu falei, eu repito. Né? Vamos supor, você tem raiva de alguém. Essa pessoa não sabe que você tem raiva dela. Você está lá num ambientezinho tranquilo, essa pessoa entra, pronto, você perdeu sua naturalidade, perdeu sua espontaneidade, já está irritado. Então, quando a gente mantém, né, essas emoções em relação a essas pessoas abusivas, a gente está atado a elas ainda. E tudo que um narcisista deseja é que nós tenhamos raiva, ódio, vontade de se vingar deles. Por quê? Eles não saíram de dentro de nós. Ele lembra de mim, ele lembra de mim. E aonde é que ela está? Numa péssima vibração, está com raiva, está com ódio igualzinho a mim. Beleza, olha como eu fiz bem o meu trabalho. Porque a solução definitiva para narcisistas não entrarem mais na sua vida realmente é você estar num nível de frequência diferente do deles. Isso eu concordo plenamente.
Foi o decifrador de narcopatas lá que trouxe para mim, é esclarecedor. Porque enquanto você está na mesma frequência emocional, na mesma vibração, dá match, né? Tá junto. Quando você vai para uma coisa melhor, de alegria, de esperança, coisa positiva, você vai, não dá mais conexão. Podem até entrar no seu caminho, mas não dá match, não liga mais. E tudo que eles querem é que a gente esteja aqui, no mesmo inferno onde eles vivem. Porque eles não querem que nós possamos ter o que é nosso patrimônio natural, alegria, amor, sabe? A gente, né, o empático, ele fica feliz com pouca coisa às vezes, né? Você está tomando um cafezinho gostoso, um dia bonito, nossa, que tão gostoso esse lugar. Eles não conseguem ter isso, eles não querem que a gente tenha. Então, assim, se você quer se vingar de um narcisista, viva bem. Tem aquela frase que diz, né? A melhor vingança é viver bem. Né? Quem não gosta de você e te ver feliz, é a melhor vingança. É você viver bem. Porque enquanto você tiver esses sentimentos todos, você vai estar atado a esse inferno. Né? Lembra daquele vampirismo todo, vampirismo energético, vampirismo espiritual? Pois é, você vai estar ali. Todo mundo com um canudinho, né? Tomando um pouquinho da sua energia. Então faça isso. Se desvincule dessas pessoas. A Vanessa falando, travou. Vanessa, eu acho que deve ser talvez a sua internet. Minha sugestão, saia do Wi-Fi, entre nos dados móveis do 4G se você tiver, às vezes isso ajuda. Ou saia da página, entre de novo, que pode melhorar, tá? Dá uma tentadinha nisso. A Elizabeth falando, pastores que eu seguia sempre reclamavam, estás perdendo tempo vendo estes teus gurus. Pois é, não sei bem qual é a situação, mas se os seus gurus eram pessoas, né, que traziam boas palavras, talvez incomodasse mesmo. E essa questão do mundo espiritual dos narcisistas cai muito nessa questão do narcisista religioso, né? Porque imagina que quem está te trazendo uma palavra de Deus, por exemplo, pode ser um demônio. Então imagina só, quem se dispõe a fazer isso, né, a usar a palavra de Deus para manipular, para fazer mal, para ter benefício próprio, qual é o grau de consciência dessa criatura? Né? Qual é o grau de ligação com esse ser divino? Este é o mundo que eles vivem. Usam a palavra de Deus para conseguir benefícios. E olha que não é só a palavra de Deus, né? Montam igrejas. Não estou falando só de uma religião, não. Estou falando de qualquer uma delas. Eles estão em todas. Podem ser as cristãs, podem ser as que estão ligadas ao espiritismo, qualquer uma. Correntes filosóficas também. O Antônio falando, o que me dá forças é ler a Bíblia e buscar conhecimento. Pois é, Antônio, a Bíblia é maravilhosa, tem muito ensinamento e tem muitas passagens da Bíblia falando também sobre narcisistas. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, isso até está na minha página também, haverão tempos trabalhosos em que homens amantes de si mesmo, que não respeitam seus pais, tem uma descrição completa, ele fala ali de narcisistas. E o que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo no final? Destes homens, afasta-te. Contato zero. Olha a sabedoria do apóstolo Paulo. E tem várias outras passagens. E tem vários narcisistas. O apóstolo Paulo, na verdade, eu acho que era um psicopata, porque ele matava os cristãos. Quando ele encontra Jesus, aí sim ele tem o seu ser transformado. Uma coisa sobrenatural. Mas a Bíblia traz muitas palavras acerca de narcisistas e de uma forma clara, o apóstolo Paulo está falando, afasta-te. A Vânia perguntando, travou? Por aqui não, Vânia, e ninguém mais está você e, na verdade, tem uma... E a Vanessa que estão dizendo que travou. Outros estão dizendo que não. Dá uma tentada nisso que eu falei, sai do Wi-Fi, tenta ir para os dados móveis, que às vezes melhora. Eu já assisti lives em que aconteceu isso comigo. Ou então tenta sair da página e voltar, às vezes também melhora. A Elizabeth falou, cheguei ao ponto de ver as lives do culto escondida ou quando ele estava no trabalho. Elizabeth, porque eles, se está te fazendo bem, se é uma palavra poderosa de Deus que vai trazer transformação, eles sentem.
Eu, durante o relacionamento que eu tive, eu já frequentava, né, a igreja messiânica, eu tinha uma atividade semanal que era maravilhosa, porque tinham pessoas boas com quem eu convivia, eram boas amigas, amigos, ninguém sabia do que eu vivia, né? Mas era um momento tão gostoso para mim, porque era um grupo de pessoas positivas, tinha muito companheirismo, muita amizade, e também tinha outros momentos que não era nesse grupo de atividade, que podia surgir uma pessoa ou outra, uma fofoca ou outra, né? Qualquer lugar de relacionamento humano tem isso. E eu comentava, né, com essa criatura das trevas. A primeira coisa, sai, não. Você não pode suportar uma humilhação como essa. Humilhação nenhuma, de humilhação nenhuma. É um absurdo, isso é um lugar religioso, não pode. Todas as palavras, sai, vai embora, larga isso. Porque sabia que dali existia uma possibilidade de eu estar melhor. Eu me lembro, mas eu não desistia não. Eu falava, nossa, que insistência. Né? Mas eles vão tentar sim afastar de nós quando sabem que é bom. A Nanda me falando, uma amiga me falou uma vez, minha filha, o demônio gosta de sujeira, viu? Ah, gosta, é verdade. Pois ao me ausentar para fazer exames em minha casa, passei um tempo fora, até a casa parecia parecia coisa de filme de terror. O demônio gosta mesmo de bagunça, sujeira. Aí tem muitas pessoas que trabalham, né, com essa questão energética que recomendam, né, a limpeza inclusive com algumas substâncias que ajudam a purificar mais a ordem, né? O demônio gosta de bagunça, não gosta de coisa em ordem, não. Vamos ver, a Vanessa está com a questão de estar travando, né? Narcisistas têm afinidade com o uso de drogas? Antônio, eles podem usar drogas, podem usar álcool, normalmente para ter um pouco mais de confiança para fazer as maldades que fazem, mas não é comum. Eu acho que tenho minha sensação, minha percepção de que quem acaba usando mais drogas são os sobreviventes que saem destruídos, acabam procurando um refúgio, né? Uma maneira de se sentir um pouco melhor dentro dessas drogas. Tem a questão do vício, que tem um lado físico também, alguns dizem que é genético, mas pode sim usar drogas. Não é um traço claro, os narcisistas, na sua grande maioria, usam drogas, mas podem vir a usar. Eu já ouvi relatos de uma mulher que era narcisista, e que ela bebia, e quando bebia ficava mais violenta, fazia mais maldades, se sentia mais confiante para fazer as coisas que faz. E também, lembrar, né? Essa gente tem um inferno dentro de si. Isso é horrível de sentir. Então, talvez quando usem essas drogas e o álcool, seja uma maneira de dar uma amortecida nessa dor do inferno. Mas não é usual que eles usem, tá? Mas pode usar sim. A Cortes Cabeleireiro me falando, no meu caso, ele dizia que eu nunca deveria ter, que eu nunca deveria ter nascido. Ele ou você, Cortes? Eu não entendi. Se ele dizia que você não deveria ter nascido ou se ele não deveria ter nascido. Tiller, bem-vinda. 365 dias de abuso falando, a vítima entra em dissonância cognitiva. Isso mesmo, 395 dias, eu até fiz uma live sobre isso, sobre a questão da dissonância cognitiva, que é muito sério. Que a dissonância cognitiva leva você a negar suas próprias crenças, começar a acreditar em algumas mentiras esfarrapadas para poder ter sentido você permanecer, e isso vai afetando sua própria sanidade mental, vai destruindo sua personalidade. Né? E permanentemente você começa a duvidar de tudo que você acredita, começa a duvidar de quem você é, começa a se sentir péssimo porque fala, eu não tenho força para defender os meus pontos de vista, as minhas crenças. Então, tem até uma live específica que eu fiz sobre isso. A Cicanadinho está falando para mim, demorei 4 anos para me recuperar totalmente e entender que ele era narcisista. Sim, é uma jornada de recuperação. Sim. Não é de um dia para o outro. Esse é um negócio, né? A gente fica muito tempo, vão se aprofundando as sequelas. Depois a gente vai fazer essa jornada de recuperação. Né? E a gente vai, e muitas vezes, às vezes é tão profunda a destruição que a personalidade não consegue ser refeita. A gente vai ter que inventar um novo jeito de ser. A pessoa consegue voltar para a vida, ter alegria, se refazer,
Mas eu acho que todos nós que somos sobreviventes, a gente nunca mais vai voltar a ser exatamente a mesma pessoa. Porque a gente perdeu a nossa ingenuidade acerca do ser humano, né? A gente começa a ver que nem todos são bons, a gente começa a desconfiar sempre que tem gente muito má. A gente perde essa ingenuidade. Por um lado é muito bom, né? Porque a verdade é que essas pessoas existem, uma ingenuidade quando a gente ignora que isso existe. Acho que nem a gente não consegue nunca mais ser exatamente o mesmo, mas dá para voltar a sorrir, dá para voltar a sentir alegria, dá para voltar a se apaixonar, dá para voltar a se entusiasmar, sabe aquele entusiasmo? Eu quero isso, vou conseguir. Pois é, dá para voltar a ter fé em Deus. Sim, dá para voltar a ter tudo isso, tá? Alguns pedaços podem ficar bem destruídos, mas a gente consegue sim recuperar. A Meire falando, verdade, eu tomava antidepressivo escondido de todo mundo, pois eu achava que eu estava louca. É, Meire, assim, o sobrevivente tem vergonha de dizer pelo que passa. Como é que você vai contar para alguém que você passa por um relacionamento desses e você está lá? A primeira pergunta que vem, se é tão ruim, por que você não sai? Por que você vai embora? Nossa, você é uma pessoa que está gostando. E você, nossa, está reclamando, então, por quê? E ele é um cara bacana, ela é uma mulher maravilhosa. Lembra aquela imagem que eles fazem? E a gente acaba guardando tudo isso pra gente, né? Você falava, eu tomava escondido, que eu achava que eu estava louca. Sim, a sua sanidade mental é colocada em risco a todo momento. Em risco não, em dúvida, né? A todo momento. Aquele filme, eu já citei também, chama A Meia Luz, que mostra claramente o mecanismo do gaslighting que eles fazem, muito bom. Para vocês verem, a personagem do filme, ela começa a acreditar que ela tá louca mesmo. É um filme de 1940, tem no YouTube, gratuito para assistir, chama A Meia Luz. É um filme antigo, é um filme preto e branco, mas é muito bom. O elenco é bom, o roteiro é bom. E mostra ali claramente, aliás, esse mecanismo gaslighting recebeu esse nome devido a esse filme. E mostra ali como é que o marido narcisista vai fazendo de tudo para a mulher acreditar que está ficando maluca. A Sara Viana falando, Luciana de louvar seu conhecimento. Obrigada, Sara, obrigada. Que assim, eu tive faculdade, pós-graduação de tantos que eu convivi na minha vida, né? Então eu fui formada nisso. A Tiller dizendo, minha internet está ruim. Gente, tem muita internet travando hoje. Acho que a minha tá estável aqui. Vocês veem como é que quando a gente fala de narcisista e mundo espiritual, a minha não está caindo de vocês. Agora que eu entendi. Olha que coisa sinistra. Quando eu gravei outra vez essa live, não consegui deixar disponível. Era só conexão caindo, conexão caindo. E hoje é de quem está seguindo a gente. Olha que coisa sinistra esse mundo espiritual de narcisista aí. É da pesada, minha gente. Oi, Cristine, tudo bom? Seja bem-vinda. Eles falando, eles não têm empatia, não têm remorso. Eles têm sentimentos de raiva e ódio? Sim, sim, Cristine, tem. Muita raiva e muito ódio. Isso eles conseguem sentir. E a raiva do narcisista, como eu expliquei antes, quando eles são, por exemplo, descartados, antes de descartarem, pode virar fúria narcísica. É raiva em alto grau, raiva para destruir. Tá? Tem sim, tem raiva, tem ódio e no meu entendimento, quando a gente vê o narcisista chorando, se não for fingimento, eles podem chorar de raiva e ódio quando eles perderem o poder, quando eles perderam o domínio, quando eles foram descartados. Eles choram, mas choram de raiva, né? É aquele choro que só escorre lágrima, não tem emoção. Eu já vi isso, é assustador. Deviam fazer um filme de terror com isso porque é assustador, tá? Mas eles têm sim. Gente, a gente está chegando no nosso horário para encerrar, porque eu não gosto de fazer a live muito longa, que depois é ruim para quem vai ver, até para a gente poder subir para o YouTube também. Todos acham que eu estou mentindo, a Elizabeth falando, quando eu falo do narcisista, o comportamento dele... porque eles são anjos do lado de fora e demônios do lado de dentro de casa. Estão muito preocupados com a imagem. Formas de agir do narcisista, está falando, me curei com o reiki e ajudando outras vítimas. É exatamente formas de agir do narcisista. A reposição energética é fundamental, é excelente. Você sentiu na própria pele a diferença que fez. Você falou, me curei. Né? Ajuda a refazer toda essa destruição dentro de nós. Busquem a reconstrução energética de vocês. Não desprezem esse aspecto. É que não é fácil, porque muitas vezes a gente sai tão destruído, tão triste, tão sem esperanças, tão sem fé,
que não dá nem vontade de ir. Mas faz uma força. Fala, eu vou me arrastando, vou. E quando você sair, você vai estar melhor. E aí você vai se sentir mais forte para ir outras vezes. E lembra que esse mundo espiritual que te acompanhou dentro desse relacionamento abusivo não desistiu de você. E nem vai desistir. Você é quem vai ter que se fortalecer e começar a caminhar para se libertar, para botar a sua frequência para subir. Porque eles querem que você fique aí, exatamente nessa lama, nesse lodaçal, nesse inferno dos narcisistas. Jéssica, bem-vinda. Conceição, querida, boa noite, seja bem-vinda. Rosana, bem-vinda. Luciana, querida, seja bem-vinda. Cristiane, muito obrigada. Luciane falando, eu só vi apego pelo carro, o resto tudo descartável, móveis, roupas. Pois é. Qual será o apego dele com o carro, né? Talvez tenha uma ligação lá com o pai, com a mãe, porque narcisistas, eles podem ser codependentes de pais narcisistas. Porque todo narcisista é dependente emocional. E muito mais dependente do que nós, que somos dependentes e codependentes emocionais. Eles não vivem sem gente para sugar. Não conseguem. Nós conseguimos, mesmo sendo dependentes e codependentes, conseguimos ficar sozinhos, é ruim e tal, a gente sente falta, vai buscar alguém para estar junto, para salvar, né? Codependente quer salvar todo mundo, mas o narcisista não. Por isso é que logo depois que ele descarta uma vítima, ele já tem outra pessoa. Primeiro que para ele isso e nada é a mesma coisa em relação à emoção, né? O narcisista ele não se apaixona, ele troca de vítima, né? Só isso, troca de fonte de suprimento. Então, alguma ligação ele pode ter com esse carro, a gente tem que entender um pouquinho mais a situação. E a Luciane falando, numa crise de raiva jogou a TV no chão e 2 dias depois comprou uma maior. Pois é, porque para eles assim, ele destruiu a TV, né? Viu como a Cristina estava perguntando sobre eles terem raiva? Tem raiva sim. E num descontrole como esse, a gente começa a perceber que talvez tenha um traço de psicopatia, tá, Luciane, junto. A Mary falando, sofri demais, só Deus sabe que passei. Pois é. Restauração do meu casamento. Ah, sim, tem muitas orientações. A Mary falando que fez muita oração para salvar o casamento. Muita gente fala, faça oração. Eu acredito que a oração pode salvar um casamento entre empáticos, tá? Eu acredito que Deus possa realizar milagres entre empáticos. Porque não dá para salvar um casamento que um vê o outro como objeto. Que um ama e o outro desfruta, só usa. Mas é dado esse tipo de orientação porque as pessoas desconhecem que existem essas pessoas. Thaís, bem-vinda, muito obrigada da sua presença. Muito obrigada do seu apoio, Thaís, um beijo para você. Elizabeth, o Nasce era igual, só gosta de roupas de marca original. Isso. Ela está falando que os narcisistas gostam de coisas de marca, originais, depois jogam fora. Aquilo que a gente já falou, exatamente isso, Elizabeth, sua percepção está corretíssima. Pérolas dos porcos, isso aí, Elizabeth. Olha só, nós vamos agora ter que encerrar, pessoal. Eu não vou estar conseguindo responder todas as perguntas, tá? Porque eu acabei me explanando um pouco, falando um pouco mais acerca da questão da espiritualidade, porque é um tema muito pedido, né? Muita gente gosta que a gente se aprofunde. Mas eu quero que vocês se sintam à vontade de mandar as perguntas pelo direct. Não fiquem bravos e bravas comigo, porque às vezes demora um pouquinho para responder, porque tem atendimento, tem material, tem live, mas eu consigo me organizar e responder, tá? Posso não responder de imediato no memória, mas eu respondo. Mas fiquem à vontade de postar as perguntas. Thaís perguntando, a maioria dos políticos são narcisistas? Ah, não vou responder não, tá? Eles vão olhar bem o comportamento deles e vão começar a ver quem é que poderia fazer uma coisa, uma maldade dessa. Aí vocês vão tirar as conclusões, tá? Estamos aqui, né, uma página pública, mas vocês são espertos e sobreviventes, inteligentes, capazes e vão tirar suas conclusões. Então, muitíssimo obrigada da presença, da participação de todos vocês. Peço desculpas por não ter conseguido ler todos os comentários, nem responder todas as perguntas. Muitíssimo obrigada da participação. Obrigada da confiança de vocês estarem partilhando comigo as experiências que vocês viveram, né? De poderem confiar em mim para contar tudo isso, porque eu sei que são dores muito grandes que a gente carrega. E quando a gente está numa página como a que eu tenho aqui, e tantas outras boas que tem,
é exatamente a oportunidade da gente poder falar, porque ninguém nos escuta, né? Ninguém entende o sobrevivente, a gente não tem com quem conversar, a gente gostaria de se sentir aceito, ouvido, mas as pessoas ainda não conhecem, né, o narcisismo. Então, muito obrigada da confiança de vocês partilharem, obrigada de, né, seguirem minha página, apoiarem meu trabalho, fico muito feliz e vamos sim, gente, poder divulgar. Estou vendo aqui só a Cristiane falando, vamos falar mais sobre isso, sobre o descontrole dos narcisistas. Vamos sim, a gente aprofunda esse tema, tá bom? Então, muitíssimo obrigado. Semana que vem vai ter mais uma live. Eu vou colocar lá nos stories, vou pedir sugestões para a próxima live. Aí quem tiver um tema já pode colocar lá que eu faço uma listinha, a gente vai fazer a eleição para a próxima semana e para as outras também. Então, muito obrigada mais uma vez. Fiquem à vontade de mandar as perguntas. Quem for do YouTube, deixa o like, comentário, siga a minha página. Vamos divulgar essas informações sobre narcisistas. Boa noite, gente. Até o próximo vídeo.